Bom, Edson, eu queria que você falasse um pouco quando é que você começa a trabalhar com a comunicação aqui no território de Cisal e também no município de Santa Luz. Olha, na verdade, é o seguinte, desde criança eu sempre sonhei com trabalhar com rádio, né? Eu sou da época que nos anos 80, né, apesar de não ter essa idade toda, só tenho 32 anos, nos anos 80 eu ouvia muito a Rádio Sociedade da Bahia, né, ouvia Tony César, ouvia outros radialistas e tal, né? E eu sempre fui daquele período que eu sonhava com a comunicação, com o rádio. O meu sonho sempre foi ser radialista. Aí eu vim, como eu não sou natural de Santa Luz, sou natural de Quijingue, né? Mas moro aqui já há 17 anos. Chegando nos anos 90, eu estou aqui em Santa Luz, e primeiro eu vivi uma experiência de uma rádio que foi montada numa igreja, só que durou apenas um mês, 2 meses, e eu fui para lá também trabalhar. Para mim já era a realização de um sonho, né? E depois, porque eu sempre achei que a comunicação era a ferramenta para o desenvolvimento, que contribui para o desenvolvimento humano, do sujeito, né? E aí no final dos anos 90, 97 e 98, surge a discussão de rádio comunitária na região. Eu já era militante dos movimentos estudantis naquele tempo. E por incrível que pareça, eu tinha sido eleito em 97 diretor de imprensa do Grêmio Estudantil Tiradentes, que era o colégio onde eu estudava, no colégio que eu estudava. E aí nesse mesmo ano, em 98, eu fui convidado para fazer parte do processo da Rádio Santa Luz FM. A rádio tinha sido fundada, né? Eu não sou efetivamente o fundador da rádio, né? Eu fui convidado para ser locutor da rádio, fazer teste, aquela coisa toda. Eu vim, para mim foi o maior sonho realizado na minha vida. E aí eu começo então a participar dos programas da rádio. Surge a questão do Unicef apoiar o projeto de comunicação na região, né? E aí o que aconteceu? Surge o primeiro convite para participar de oficinas de comunicação. Como eu sempre tinha essa questão de discutir, falar bem de criança, aquela coisa toda no rádio e tal, o primeiro eu fui convidado, justamente porque o Unicef ia trabalhar capacitação para locutores, voltado para essa questão do enfrentamento e combate à erradicação, de combater o trabalho infantil na região. Bom, aí eu fui, né, participar, e de lá vieram uma série de coisas boas acontecendo na minha vida, que foi a dedicação, claro, ao trabalho, me rendeu prêmios, né, a ONG Cipó, Comunicação Interativa em parceria com o Unicef, me deu um reconhecimento, né? Está até aqui esse prêmio, até hoje está aqui, deixa eu te mostrar. Foi o primeiro prêmio que eu recebi, né? Foi Infância na Mídia, Bahia e Sergipe, né? Então eu recebi em 2000, foi exatamente em 2000, eu recebi esse prêmio da ONG Cipó, né? Com o Unicef, né? Depois eu recebi na sequência vários reconhecimentos do projeto Comunicação Juvenil, com o Instituto Credicar, né, como comunicador destaque da região Cisaleira e Jacuípe. O MOC me premiou por 2 vezes também com essa questão da comunicação, né, pelo trabalho desenvolvido no território de Cisal, reconhecimento como comunicador destaque, por matérias produzidas de denúncia, né, sobre a exploração do trabalho infantil, né. O Unicef, depois a ONG Cipó, novamente me premiou em 2005 com o prêmio comemorativo, o título comemorativo pelos 15 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Aí veio uma série de reconhecimento também no município, a Câmara de Dirigentes Lojistas me premiou hoje mesmo eu estou indo receber mais um mérito lojista, né? Como comunicador destaque do ano 2010, radialista destaque, radialista e jornalista, né? Destaque 2010. Então, quer dizer, foram uma série de premiações, e o grande prêmio mesmo da minha trajetória, eu diria que 2 grandes prêmios foi em 2007, né? Em 2007, a Agência de Notícias dos Direitos da Infância, a ANDI, né, que trabalha no Brasil e na América Latina, ela me convidou para receber o título de jornalista amigo da criança, em parceria com a Petrobras, com o Unicef e outras organizações. Naquele momento, para mim, foi uma explosão bacana na minha vida. Por quê? Primeiro ponto, eu não era jornalista, eu não sou jornalista de formação,
né? Eu era radialista naquela época, com o curso técnico de extensão em rádio e TV pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Era essa a minha formação, né? E a ANDES entendeu que eu tinha que receber esse título. E mais que isso, eu era o único comunicador do Brasil de rádio comunitária que estava recebendo aquele prêmio, junto com comunicadores, com jornalistas da TV Globo, do jornal Estadão de São Paulo, da Globo Pernambuco e de tantas outras organizações. Você tem ideia, esse prêmio, quem já tinha recebido em outros anos era Fátima Bernardes, Boris Casoy, não, Heródoto Barbeiro e tantos outros monstros consagrados da comunicação. E naquela época, em 2007, a rádio estava com transmissores lacrados. E foi mais um, poxa, como é que eu vou receber um prêmio? E foi, inclusive, o meu discurso em Brasília foi esse: eu estou feliz e triste ao mesmo tempo. Como é que eu recebo um prêmio dessa natureza, uma organização do potencial que tem a ANDE, me conferir um prêmio desse, e eu lá tratado como marginal? Porque para a Polícia Federal e para a Anatel, nós éramos postos à margem ou marginalizados, né? Então, para mim foi um prêmio extraordinário. Da Bahia eu me lembro que foi eu só e o Ricardo Mendes, que é jornalista do Jornal à Tarde. Não sei se ainda está lá, né? E foi uma repercussão tremenda, porque um prêmio daquela natureza, para mim, na minha altura da vida, receber, né, eu não esperava, nunca esperei sinceramente. Eu sempre projetei coisas boas para a minha vida, mas eu não esperava receber um título dessa natureza, né? Então foi muito bacana para a minha vida. E depois, eu já estudava letras vernáculas, né? Eu era aluno do curso de letras vernáculas, e depois eu acho que impulsionado por tanta coisa bacana que aconteceu, e pelo meu desejo de cursar comunicação também, claro, eu no 5º semestre do curso de letras, eu sempre queria fazer algo melhor para a minha vida. Eu peguei no 5º semestre e abandonei, né? Abandonei o curso de letras e fui fazer comunicação social na UNEB. Eu era aluno da UNEB, saí do curso de letras, né? Saí do curso de letras e fui naturalmente fazer comunicação social. Estou sendo aluno agora do 3º período. Então, para a minha vida, a comunicação sempre foi tudo. Eu digo que eu sempre fui casado com o rádio, né, e com a ideia de comunicar. Para mim, o grande amor da minha vida sempre foi, né, trabalhar com rádio, viver a comunidade, sentir a comunidade, viver com o ouvinte, trabalhar a ideia de escrever, de produzir, né? Então isso foi esse agregado de tantos valores que me fez seguir a carreira, por acreditar, e aí respondendo a sua segunda pergunta, por acreditar que o processo de comunicação ela tem um peso extraordinário para o desenvolvimento do território. Porque só a partir de uma sociedade educada, conhecendo os seus valores, conhecendo o que é o seu papel, conhecendo o que é lutar pelos seus direitos, mas também entendendo quais são os seus deveres, que nós vamos ter uma sociedade civilizada, uma sociedade desenvolvida. E a comunicação comunitária no território de Cisal já fez muito. Ela já fez muito, eu posso te assegurar com muita tranquilidade, porque eu vejo que hoje, se nós temos um curso de comunicação social que contribui para o desenvolvimento humano também, agradeça ao movimento de radiodifusão comunitária, às associações organizadas, às organizações organizadas e, claro, a sensibilidade da UNEB, né, do Campus 14 na época, por ter abraçado a causa também. Então, é uma contribuição extraordinária. Claro que a universidade por si só não vai formar ninguém, que a formação está dentro do sujeito. A vontade de querer fazer, porque eu posso ser o maior teórico, mas se eu não consigo ter essa sensibilidade para colocar na prática a ideia de território, a ideia desse sentimento de pertencimento, eu não vai adiantar esses meus anos na academia. Então, esse é um ponto de contribuição extraordinário, que é a formação, a qualificação dos sujeitos na sociedade. O outro é da luta pelos direitos da sociedade. As rádios comunitárias têm umas campanhas bacanas de mobilizar, de fazer com que o povo vá para a Câmara de Vereadores, de fazer com que o povo brigue por aquilo que é o seu direito, de mostrar para a sociedade também que o povo precisa lutar pela reforma agrária,
né? O Brasil é um país de latifundiários, são dois latifúndios. O latifúndio da terra e o latifúndio da comunicação. Você vê que as comunicações estão hoje na mão de igrejas, políticos e grandes empresários. E o povo, que é em sua grande maioria, mas minoria financeira, do poder aquisitivo, sofre essas consequências. Mas a gente entendeu que com a criação desses órgãos de comunicação comunitária, muitos avanços já se conseguiu. Nós temos um comitê que discute comunicação no território, nós temos uma Abraço que discute comunicação no território, nós temos uma agência de comunicação voltada para as questões comunitárias, que é a agência Mandacaru, nós temos um programa de comunicação do MOC, que trabalha a questão da comunicação comunitária no território, e nós temos as artes comunitárias que desenvolvem os seus trabalhos, algumas com muitas dificuldades, outras com situações mais favoráveis, mas é isso que está acontecendo. Então eu penso que o território, muito do seu desenvolvimento deve-se também ao papel da comunicação comunitária.